Nós estamos aprendendo a respeito de alianças. Amém? O Espírito do Senhor está nos ensinando, nos mostrando o valor de uma aliança, o que é uma aliança, as bênçãos de uma aliança e as consequências de uma quebra de aliança. Amém? Nós vamos hoje para a parte 2, por favor, pastora, no telão. Este é o tema: alianças, manutenção e quebra, bênçãos e consequências, parte 2. Está escrito no livro de Salmos 105, versículos 7 a 10. Ele é o Senhor nosso Deus. Diga Jesus. Diga Jesus é o Senhor, o meu Deus. Amém. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Ele é fiel em sua palavra. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Ele mantém a sua aliança. Nosso Deus jamais quebra uma aliança. O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Diga graças a Deus. Aleluia. Você está inserido nesta aliança. E nós vamos orar agora. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Deus santo, Deus bom, Deus maravilhoso. A Ti, Senhor, a honra e a glória, o louvor, a adoração, a força, a majestade, o domínio e o poder. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é para o Teu louvor. E aqui estamos, Senhor, nesta manhã, reunidos para o Teu louvor. Reunidos, Senhor, para a Tua glória, como um testemunho de fé, como testemunho, Senhor, da aliança que temos contigo, Senhor. Pois sabemos que o Senhor mantém a aliança conosco. E nós, Senhor, não queremos quebrar esta aliança contigo. Queremos cuidar, queremos zelar, queremos permanecer nesta aliança, Jesus. Pois Tu és fiel em toda a Tua palavra. Tu és o Deus que zela da aliança. E queremos aprender, Jesus, a respeito da aliança. Queremos entender, Jesus. Queremos aprender as bênçãos e também, Senhor, entender as consequências da quebra da aliança, Jesus. Aquilo, Senhor, que é aliança, nós precisamos entender, nós precisamos saber, para que não venhamos cometer erros e trazer sobre nossas vidas as consequências de quebras de aliança, feitas por Ti e feitas em Ti. Por isso, Pai, eu lhe peço nesta hora com humildade, com submissão, com temor e tremor. Eis-me aqui para lhe servir, Jesus. Eis-me aqui para falar em Teu nome e anunciar a verdade ao Teu povo. Eis-me aqui, Senhor, para dar a instrução à Tua igreja. E sei, ó Deus, que não sou nada sem Ti. E sei, ó Deus, que nada posso fazer sem Ti. Por isso, Senhor, eu lhe peço,
Que as minhas palavras sejam todas elas confirmadas por Ti, Jesus. Que tudo, Senhor, que sair dos meus lábios esteja, Senhor, respaldado pela Tua graça. Esteja respaldado pelo Teu Santo Espírito que habita em mim, Senhor. E que a Tua vontade, Senhor, se manifeste na Tua igreja, na vida do Teu povo, Senhor, na vida daqueles que o Senhor mesmo escolheu para estar aqui, se alimentando nesta manhã, recebendo o alimento sólido, Jesus, que edifica e dá herança. Que venha à luz a manifestação, Senhor, do Teu poder, a manifestação da Tua glória, a manifestação da Tua vontade, Senhor. Vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Manifesta, Senhor, na vida dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, Jesus, o Teu querer. E que a Tua voz, Senhor, seja ouvida nesta manhã. Que a Tua voz seja clara, nítida, suave, Senhor, doce, como sempre és. E que os Teus filhos cresçam na graça e no conhecimento do Teu santo nome. Amém. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora. Graças a Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres escolhidos de Deus, salvos e salvos para sempre, predestinados em amor, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, amados do Pai. Quando duas ou mais pessoas querem fazer algo juntas e de forma permanente, elas estabelecem entre si um contrato com certos requisitos, com certas regras, a fim de poderem continuar andando juntas em acordo, e isso é chamado de aliança. Amém? Então, para que se ande juntos, andem juntas, estas pessoas em acordo, é necessário se estabelecer as regras e obedecer estas regras. Amém? Por isso a palavra do Senhor diz que como andarão dois juntos se um não está de acordo? Ok? Então, numa aliança, num pacto, é isso, é um contrato onde há as regras e nessas regras as duas partes têm que concordar. Diga amém. Então nós começamos a aprender sobre a aliança, né? Mas a nossa ênfase ela será na aliança que Deus faz conosco e nas pessoas que Deus une. Diga amém. E essas pessoas que Deus coloca em aliança. Você já ouviu muitas vezes a expressão, foi Deus que uniu. Já? De fato, Deus une pessoas. Deus coloca pessoas para andarem juntas, para estarem juntas. E quando isso é testificado no nosso coração, nós temos que entender, e precisamos entender que isto é uma aliança feita por Deus. Amém? Então, nós estamos aprendendo, acredito que está no telão, pastora, o que é uma aliança. A importância de uma aliança, o que é de fato uma aliança, um pacto, uma união. O que é isso?
Quais são as bases de uma aliança? Quem são as pessoas unidas em aliança? As regras estabelecidas em uma aliança? As bênçãos de Deus para os que mantêm as alianças? A causa da quebra de aliança? As consequências do rompimento de alianças feitas por Deus? E isso é o que nós vamos entender, nós vamos aprender ao longo desta série maravilhosa que nós começamos próxima passada. Então, nós vamos entender as bênçãos de Deus quando nos mantemos nas alianças estabelecidas por Ele. E nós vamos entender também as consequências da quebra destas alianças estabelecidas por Ele. Amém? Então, existem alianças que Deus faz conosco. Amém? E alianças que Deus nos coloca nela. E quando Deus nos coloca, amados, nós temos que entender que é a soberania de Deus. E não é a nossa vontade. Estão percebendo? Então Deus determina uma aliança. Ah, eu não quero. Isso é mal. Isso é muito mal. Por quê? É ir contra um desígnio de Deus. É ir contra aquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Então, somente pelo Espírito e no Espírito nós conseguimos entender isso e viver isso de modo agradável ao Senhor. Amém? Estão percebendo? Então, eu tenho que abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos, porque existem as alianças que às vezes as pessoas fazem e não tem nada a ver com Deus. Alianças, né, secular, vamos dizer assim. Então, pessoas se unem em alianças, em acordos, em compromissos. Eu disse aqui, promessa é dívida. Disse? E disse também, aquilo que você não pode cumprir, não prometa. Amém? Porque a partir do momento que você promete alguma coisa, você está fazendo uma aliança. A partir do momento que você se compromete a alguma coisa, você está se colocando em aliança. E aquilo vai ser cobrado de você se você não cumprir. Amém? Nós vamos ver pela palavra, já vimos na quinta, vamos ver hoje novamente. Aquilo que foi prometido e não foi cumprido, e Deus cobrou. Porque a cobrança vem do Senhor. Amém? E mesmo que as pessoas não saibam disso, não é? Que é o que eu disse. A palavra está vindo para mim e para você. Muitos não sabem disso. Mas a palavra se cumpre também na vida destes que não sabem. Estão percebendo? Então, a pessoa está lá fazendo um acordo, né? Está lá fazendo uma aliança e pensa que Deus não está sabendo. Não, é entre eu e você. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem sim. Porque a Bíblia diz que Deus vê tudo. Estão percebendo? Então, quando este acordo, esta aliança, ela não é honrada, Deus está vendo. E a justiça de Deus vem. Amém? Aleluia. Então, é preciso saber que quando se mantém as alianças feitas com Deus e as alianças feitas por Ele, as bênçãos se manifestam na nossa vida. E muitas bênçãos vêm sobre a nossa vida. Eu posso perceber isso na minha vida hoje, por causa da minha fidelidade à aliança que Deus me colocou. Eu posso perceber o benefício de Deus a meu favor por causa da fidelidade à aliança. Amém? Então, o amor demonstrado,
a gratidão demonstrada, o empenho demonstrado a aquelas pessoas que Deus me colocou em aliança, isso tem me feito bem. Isso me tem trazido as manifestações das bênçãos de Deus para a minha vida. Então, às vezes, as pessoas, né, não querem demonstrar isso. Fazem mal a si mesmas. Como assim, pastor? Amado, se uma pessoa Deus colocou na tua vida para andar com você, para ser bênção na sua vida, você tem que amar andar com ela. Você não pode andar com ela não querendo andar com ela. Porque isso não é honrar a aliança. Isso não é falar sim para Deus. Então você precisa lutar para estar cada vez mais junto com esta pessoa, mais junto com aquilo que Deus colocou para a tua vida. Porque Deus não ia colocar para a tua vida algo para lhe ser mal. Está entendendo, igreja? Então, Deus vai aqui abrir os nossos olhos para que eu e você valorize cada vez mais as alianças feitas por Deus. Amém? Este estudo vem para isso, para eu e você ganhar forças para lutarmos em favor das alianças feitas por Deus e feitas em Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Perdão, igreja. Por quê tudo isso? Porque o Senhor não quer que venha para mim e para a tua vida os problemas graves que acontecem quando se quebra uma aliança. Então, uma aliança é um contrato, é um acordo entre as duas pessoas ou mais. E aí, normalmente é ratificado com um sinal visível. Alguma coisa é visível para mostrar que aquelas pessoas têm uma aliança. Sim ou não? Alguma coisa é visível. Então, na Bíblia Sagrada, as alianças do passado, elas eram ratificadas pelo derramamento de sangue de um animal. Amém? E a violação de uma aliança significava a morte para quem quebrasse. Lembra? Moisés, aquele que quebrasse a aliança, ele era digno de morte, porque havia quebrado a aliança. Então nós sabemos que hoje as alianças também são confirmadas com sinais visíveis. Não é? Depois do dilúvio, por exemplo, o que Deus fez para mostrar ali o sinal da sua aliança? Ele deixou que fosse visto no céu o arco. Amém? Esse arco foi o sinal visível que nós vemos até hoje. Não é? Nesses dias de chuva, normalmente se vê o arco. Lindo, né? 7, 8 cores. Amém? É lindo este sinal visível da aliança que Deus fez com o homem, com a terra, dizendo que não seria mais por águas que seria destruído. Amém? Em Gênesis 9, 12 a 16 está escrito: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança. Deus não precisa disso para se lembrar, amém? Mas olha como Deus, né? Ele diz ali, olha, então quando você vê esse arco, se lembra. Se lembra você da aliança que eu tenho contigo. Aleluia, Jesus. Amém? Então, que lindo isso, né? Firmado entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas
não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Diga glória a Deus. Então, em nossos dias, nós temos alguns sinais de aliança que é feita entre os homens. Algumas delas são, por exemplo, contratos que são registrados em cartório. É um sinal visível de uma aliança. Ok? Carteiras de trabalho assinada como vínculo trabalhista. É o sinal de uma aliança entre empregador e empregado. Amém? Matrículas em colégios e faculdades, você sabia que é um sinal de uma aliança entre a instituição, entre a entidade e o aluno? Amém? As pessoas não veem isso como uma aliança. E nós temos que ver isso com os olhos de uma aliança. Certidão de casamento é um sinal visível de uma aliança. Amém? Quantas vezes se pedem, né, em órgãos e alguma coisa que você precisa fazer, a tua certidão de casamento? Para quê? Por quê? Porque aquilo ali é o sinal visível que você está em união com alguém, que você está aliançado a alguém. Amém? Estão percebendo? Então, tem o anel, né, que a gente chama de aliança. Né? A minha aliança. O que este anel simboliza? Simboliza a união entre duas pessoas. Então eu estou em aliança com a pastora Dani. Amém, igreja? Então existem os anéis de compromisso, né? Quando a pessoa está lá namorando há um tempo, aí vai e coloca um anel de compromisso. Por que isso, anel de compromisso? Porque num compromisso tem regras. Sim? Num compromisso, há regras estabelecidas que você, né, ambas as partes precisam estar em acordo. Ambas as partes precisam aceitar. Porque se não estiver em acordo, não vai ter compromisso. Amém? Então, tem lá depois o anel de noivado. O que é o anel de noivado? É algo que já está ali estabelecendo regras para casamento. Então tudo isso é sinal visível de aliança, né? Princípios que devem ser cumpridos, respeitados por ambas as partes. E por isso eu preciso me colocar nesta posição de obediência àquilo que me é colocado, para que eu de fato seja o beneficiário desta aliança. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Por exemplo, votos feitos em particular ou publicamente, é um sinal de uma aliança, né? O compromisso, aquilo que a pessoa promete, é uma aliança. Uma cerimônia matrimonial diante de um juiz ou diante de uma autoridade espiritual, né? Os votos que fazem o casal são sinais visíveis de um contrato, de uma aliança. Consagração de bebês em altar é um sinal visível de uma aliança. Amém? Por quê, pastor? O cuidado em relação à vida espiritual dos pequeninos, que cabe aos pais, né? Quando os pais sobem no altar, muitos acham que, né, é um ritual que tem que passar, muitos acham que é algo que tem que ser cumprido, né? E aí, ali, quando o líder traz à memória do pai e da mãe a responsabilidade de cada um, né? O líder diz: olha, é responsabilidade de vocês ensinar a criança no caminho que ela deve andar, a responsabilidade de vocês
ensinar o teu filho o caminho de Deus, trazer a igreja, fazer que crie raízes com a vida espiritual, com a vida da graça de Deus. E aí os pais dizem, sim, eles estão fazendo uma aliança. Eles estão assumindo o compromisso, eles estão prometendo que vão cumprir a sua parte no acordo. Amém? Então, muitos se esquecem disso, dessa aliança, desse compromisso. Mas um dia fizeram essa aliança. Não foi Deus quem quebrou. Amém? Então, isso é um sinal visível de aliança. Né? O recebimento público de membros no altar de uma igreja. Sabe, mas às vezes as pessoas veem assim as coisas como algo muito supérfluo, sabe? Como somente mais um ritual, somente mais um momento. E nós temos que saber que tudo na nossa vida espiritual tem implicações na nossa vida aqui nessa terra. Então, o recebimento público de um membro no altar da igreja, com entrega de um cartão, como identidade ministerial, isso é um pacto onde a pessoa concordou, não é? Isso é um pacto, é uma aliança onde a pessoa disse sim, eu concordo com isso, eu concordo com esta doutrina, eu estou aliançado a esta fé. Então, é uma aliança que fez da parte de Deus. Então Deus preparou este momento de aliança, a pessoa concordou, assinou, disse sim, e agora? Ela precisa entender que algo público foi feito, algo visível foi feito, e esta aliança está consumada. Amém, igreja? Então, consagração de ministros no altar do Senhor. Não é? Diáconos, presbíteros, pastores, bispos. Toda a consagração, igreja, é um selo de uma aliança feita em Deus. Por Deus. Um ato público para se mostrar a aliança de Deus com a tal pessoa, para esta servir o altar e o ministério. Amém? Isso é um exemplo visível de uma aliança. A entrega de dízimos, de ofertas, onde Deus nos plantou, como nós realizamos aqui agora há pouco, o sair do nosso lugar e vir ao encontro do altar, é um sinal visível e público de uma aliança com Deus. Amém? É uma fidelidade ao ministério. Então eu ali dou testemunho que eu estou honrando a aliança que Deus fez com a minha vida. Amém, igreja? Em Provérbios 6, versículos 1 e 2 diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, que é ficar fiador? É estabelecer aliança. Amém? Então tem muitas pessoas que, aceitam esta questão de ser fiador e depois pulam fora. Não, mas eu fiz só para ajudar no momento. Não, mas você aceitou, você sabia das consequências. E muitas pessoas aí depois querem pular fora do compromisso. Isso é desonrar a aliança. Amém? Então, por isso que nós temos hoje recebido conhecimento para ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. O que passa disso é laços do maligno para mim e para a tua vida. Amém, igreja? Então, o versículo 2 diz: olha, se você ficar por fiador, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Então, se você falar, não, amém, eu vou ser teu fiador, pronto, já está amarrado. Você já trouxe o compromisso para a tua vida. Estás preso com as palavras da tua boca. E depois, não adianta
mimimi, chororô, uiuiui, ai, ai, ai. Estão entendendo? Estão percebendo a profundidade das alianças? Porque quem cobra é Deus. Amém, igreja? Então saiba muito bem aonde você vai se aliançar. O Senhor tem falado e muito conosco. Veja muito bem com quem você, aqueles que ainda não são casados, veja muito bem com quem você vai se casar. Veja muito bem com quem você vai criar uma aliança para até o fim da sua vida. Porque Deus, ele não tem prazer em quebra de aliança. Deus tem prazer em honrar a aliança. Nosso Deus é Deus que honra a aliança. Nosso Deus não é Deus que quebra a aliança. Então, veja bem com quem você vai se envolver nessa terra. Veja bem com quem você vai ter negócios nessa terra. Veja bem quem vai estar andando com você na tua vida ali, participando da sua vida e daquilo que Deus está lhe dando. Veja bem com quem você está criando laços aqui nesta terra. Porque são alianças. Amém? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Não fale precipitadamente nada. Amém? Não fale. Pense para falar. E, como diz a Bíblia, não coloque as mãos precipitadamente em nada. Porque a partir do momento que você se empenhou, amados, eu tenho amargas experiências por não ter vivido esta palavra aqui. Eu tenho amargas experiências, eu e minha amada esposa. Amargas experiências de não ter aprendido antes esta palavra. E por não, pensar para falar, não pensar para fazer, por colocar as mãos precipitadamente, pagamos o preço. Estão entendendo? Amém? Então você está ouvindo, você está aprendendo e você deve dar glórias a Deus por este ensino e aprendizado para a tua vida. Amém? Então, quando eu saio da minha casa e venho para a igreja, quando você sai da sua casa e vem para a igreja, você está dando um sinal visível que você tem uma aliança com este altar, com este ministério, com esta igreja. Amém? Então, na nova aliança, no novo pacto, nós temos a celebração da ceia, que nós vamos realizar hoje, como um sinal visível, como um ato público de fé. Amém? Daqueles que fazem parte desta aliança. Em 1 Coríntios 11, 25 e 26 está escrito: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto. Amém, igreja? Jesus não disse, olha, não fazer isso. A Bíblia diz, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que nos reunimos para lembrar o sacrifício de Cristo, né? Hoje é o dia especial em que nós fazemos isso. Amém? Nós lembramos a sua morte, o seu sacrifício e ressurreição. Nós estamos dando ao mundo um sinal visível que estamos em aliança com Deus. Um sinal visível que estamos aliançados entre nós na mesma fé. Então o pão e o vinho, eles são sinais visíveis da ratificação da nova aliança. Amém? Daquilo que foi consumado. Então, o participar da ceia é um sinal visível de que estamos em aliança com Deus e em comunhão com o corpo de Cristo. Por isso, a importância de se entender o dia da ceia do Senhor.
Por isso a importância de se entender que eu faço parte de um corpo. Amém? E que eu acredito nisto tudo que eu vivo, que eu recebo, que eu ouço, que eu participo. Eu acredito de fato. Amém, igreja? No hebraico, a palavra aliança é berit, que significa acordo, contrato, pacto. Então Deus sempre se relacionou com o homem através de alianças, igreja. Amém? O que é as alianças? É o conjunto de condições pelas quais Deus promete andar com o seu povo. Sempre Deus falou, olha, se eu estarei no meio de vós, se eu estarei com vós, se Deus colocou sempre as condições. Deus colocou sempre as regras. Deus não falou assim, ó, vão aí que eu estou com vocês. Foi assim? Não. Deus sempre colocou as regras. Então, Ele é o autor da aliança. E nós precisamos entender as regras desta aliança para que, de fato, venhamos ter os direitos que esta aliança nos dá. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, o nosso Deus é um Deus de aliança. Digo, meu Deus é um Deus de aliança. Amém. Então, a história do plano de Deus, do começo ao fim, pela Bíblia Sagrada, nós podemos ver que é uma história de comunhão, aliança e casamento. Olha que tremendo. Comunhão, aliança e casamento. As alianças revelam que Deus quer ter plena comunhão com o seu povo. Mostra que Deus quer andar e quer estar junto. Amém, igreja? Então Deus não tem prazer em quebra de aliança. Mas, pastor, Deus não está em mim? Está. Mas Deus quer se revelar em você. Deus quer se mostrar na sua vida. Deus quer aparecer na sua vida. Amém? Então, para isso, tem que se entender as regras da aliança. Para isso, tem que se entender que o nosso Deus é justo. Tem que se entender que o nosso Deus é reto. Tem que se entender que o nosso Deus julga retamente, corrige e disciplina. Amém? Então as alianças mostram o amor de Deus, mas também nos ensina a preservar, a cuidar estas alianças. Deus, Ele estabelece as alianças entre Ele e o seu povo e jamais quebrou uma sequer, nem quebrará uma aliança. Amém? 2 de Samuel 21, versículos 1 a 6, ouça com atenção e entenda. Aquele que tem ouvidos para ouvir, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: nos dias de Davi, fome de 3 anos consecutivos, porque não tinha chuva, cessou a chuva na terra. Davi buscou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Saul tinha cometido o erro. Amém? Quem estava sofrendo a consequência? Todo o povo. Amém? A casa de Saul, mas também todo o povo de Deus. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Eram filhos da perdição.
Eram pessoas que não tinham compromisso com Deus, não eram filhos de Deus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Olha a importância de juramentos. Olha a importância de se falar alguma coisa, de se fazer um voto e não cumprir. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Deus está me trazendo aqui, amados, ao meu pensamento aqui agora, algo que eu preciso falar para a igreja. Sabe quando você diz assim, Senhor, eis-me aqui? Para lhe servir. Você está fazendo um juramento. Você está fazendo um voto com Deus. Senhor, eu vou fazer isso para ti. Às vezes você não fala para ninguém, você fala você e Deus. Você está fazendo um voto com Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que é melhor não fazer o voto. Agora nós podemos entender com a revelação do Espírito o que a Bíblia diz. Porque essa questão de voto, às vezes a pessoa pega só num voto de dinheiro, né? Não, é de qualquer coisa. É de qualquer coisa. Inclusive o de dinheiro. Não, Senhor, eu vou ser dizimista fiel na tua casa. É um voto. Senhor, o que o Senhor me der, eu vou dar generosamente. É um voto. Estão entendendo, igreja? Sim ou não? Então, olha. Os filhos de Israel, eles tinham jurado poupá-los. Lá em Josué. Sabe? Antes ali deles herdarem, de entrarem na terra prometida, esse povo estava lá, esses gibeonitas. Amém? E aí, o povo decidiu não matá-los. O povo decidiu poupá-los. E olha que tremendo, amados. Passaram-se quanto tempo? Por isso eu digo para você, às vezes a pessoa quebra a aliança, às vezes a pessoa faz e desfaz, pinta e borda, e na cabeça dela está tudo certo, né? Não, está tudo bem, Deus está comigo. Sim, está com você e vai fazer a justiça. Menos dia, mais dia vai acontecer. Porque Deus é longânimo. E se não acontecer na vida da pessoa, vai acontecer na geração seguinte. Pastor, o que é isso? É a Bíblia. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Eu quero a verdade de Deus para a minha vida e penso que você também queira. Então, entender o que a Bíblia nos mostra é muito sério. Lá em Josué, o povo de Israel jurou poupar esse povo que tinha que matar. Está entendendo? Não foi Deus que falou, poupa esse povo aí. O povo entrou em acordo, não, vou poupar. Nós somos mais misericordiosos do que Deus. Como Deus já falou aqui nesse altar, que tem gente que quer ser mais piedoso do que Deus. Tem gente que quer ser mais misericordioso que Deus. Não, porque não é bem assim. Está aí, ó, a consequência. Poupou o povo que não era para poupar. Aí os anos se passaram. Saul começa a reinar. Saul chama o povo e fala assim, ó, sabe os gibeonitas lá, tal, que Josué lá que o povo poupou? Então vamos matar agora. Não são da nossa parte, não são da nossa linhagem, não faz parte do chamado dos eleitos, da eleição, ficam lá adorando outros deuses, vamos matar eles agora. Foi e matou. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então Saul achou que estava fazendo uma coisa certa. Só que Saul não sabia que Deus estava zelando pela aliança.
Estão entendendo, igreja? É a aliança que Deus zela. Não pense você, amado, que, sabe, você fazer alguma coisa que na tua lógica aparentemente está certo, e se Deus está indo contra, Deus vai ser contra. Por isso que nós temos que entender a vontade de Deus e não fazer a nossa vontade. A nossa vontade, amado, sabe o que ela é? Ela é trapo de imundície. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Então, olha aqui. Aleluia. Versículo 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Então, Davi, na condição de rei, perguntou a essa gente, que era da perdição, que era povo que adorava outros deuses, falou: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Ou seja, para que a descendência daqui para frente comece a ser abençoada. Tem muita gente que sofre nessa terra por não obedecer à aliança. Tem muita gente que paga altos preços por não se obedecer à aliança. Por se fazer o que bem quer, o que se bem entende. Perdas, como mortes na família. Perdas de bens materiais, como patrimônios. A quebra financeira. Doenças que a pessoa carrega até o final da vida e morre por ela. Por quê? Não se honra uma aliança. Não se conhece o que é uma aliança. Então, Davi, sabendo disso, ele chega para aqueles que tiveram ali, né, o prejuízo e diz para eles: olha, o que vocês querem que eu faça para que a bênção do Senhor seja de novo sobre a descendência de Israel? Quem está entendendo, diga amém. Então, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Ou seja, a gente não quer bem material nenhum. Aleluia. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Ou seja, a gente não quer guerra com vocês. Que é, pois, que quereis que vos faça? Disse Davi. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados, Saul, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, ou seja, da linhagem de Saul, da descendência de Saul, queremos 7 pessoas, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. Olha que humilhação. Gibeá de Saul era a terra de Saul. Ou seja, eles iam enforcar os da linhagem de Saul, da família de Saul, na terra de Saul, para que todos vissem que um dia esse homem não honrou a aliança. Esse homem não honrou a palavra empenhada. Então, por isso, amado, eu vou dizer uma coisa para você, que nós somos pessoas de sim, sim, não, não. Aquilo que eu falo sentado, eu honro de pé. O que eu falo de pé, eu honro sentado. Não sou homem de meios termos. Amém? Porque Deus quer assim. Um dia eu sei o que eu quero, outro dia eu não sei o que eu quero. Para com essa vida hoje. Em nome de Cristo, para o teu bem. Se você tem ainda alguma dificuldade nos pensamentos, se os seus pensamentos ainda não são alinhados com a verdade que você ouve deste altar, hoje, em nome de Jesus, se firme nestes pensamentos. E pare hoje de oscilar. Amém? Porque isso pode fazer você tropeçar e trazer consequências para a tua descendência. Trazer consequências para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. Isso é muito sério. Não é brincadeira. Amém, igreja?
Disse o rei: eu os darei. Olha, amados, um povo que era da perdição ainda zombando do povo de Deus. Como quem diz assim: nós vamos dar ao Senhor teu Deus a vida dessas pessoas. Que vergonha. Porque eles iam sacrificar ao Senhor, sendo que eles nem tinham compromisso com o Senhor. Eles zombaram do povo de Deus. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, disse o rei: eu os darei. Então aí você pode ler, né, com mais tempo esta passagem na tua casa e você vai ver. Amém? Que Davi lhe poupou Mefibosete. Amém? Por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Jonatas era filho de Saul, Mefibosete era um neto. Então foi dado aos gibeonitas os netos de Saul. Olha que triste isso. Os netos de Saul pagaram pelo erro do avô. Então eu sei, amém, que nenhum avô, nenhuma avó quer nenhuma maldição para os seus netos. Não quer. Amém, igreja? Nenhum pai quer para os seus filhos maldição. Não quer. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. E aquilo que eu já disse, pessoas às vezes pagam um preço, às vezes nem por saber por que estão pagando. Dentro de famílias, amados, tem pessoas pagando por quebras de aliança, por não se honrar a aliança e por ainda se chamar pelo nome do Senhor. Pessoas que dizem que são de Deus, confessam o nome de Jesus, mas não conhecem a aliança, não honram a aliança, não fazem aquilo que Deus quer que seja feito. E isso acaba trazendo para a família as consequências, as perdas. Estão entendendo? Amém? Então, desta linhagem aqui de Saul, Mefibosete foi poupado por Davi, porque Davi tinha uma aliança com Jonatas, que era o pai de Mefibosete. E então Davi honrou a aliança que ele tinha feito com o amigo. Amém? 2 de Samuel 21, parte B do versículo 14 diz: fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Então, depois que entregou lá a descendência de Saul para serem enforcados, Deus foi favorável com a terra. Deus é injusto, irmão? E aí tem muita gente, às vezes, passando por situações e fala: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vem aprender sobre a aliança. Vem ouvir sobre a aliança. Porque quando fizeram tudo que o rei ordenara, talvez na hora chamaram o rei de louco, né? Talvez na hora que o rei estava ali fazendo o que Deus estava mandando, aos olhos do povo aquilo era uma injustiça. O povo podia condenar, falar: peraí, peraí não. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei e conheço o Deus em quem eu tenho crido. É Ele quem fala comigo. E aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Ele está mandando. E eu estou fazendo aqui para o bem do povo. Amém? Quando o rei entregou esses 7 para ser enforcado, Deus se tornou favorável para com a terra. Glória a Deus. A primeira aliança de Deus, que Deus estabeleceu na terra, nós sabemos que foi com Adão. Amém? Então, foi a aliança edênica. O que é a aliança edênica, pastor? É a aliança feita no Éden. Em Gênesis 1, 27 a 31 está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado por todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus fez, criou a aliança, gerou a aliança e expôs para o homem. Olha, é assim, assim, assim e assado. A minha parte está tudo aqui, feita para você. Gênesis 2, 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, peraí, está tudo aí, está tudo feito, tudo prontinho, tudo bonitinho, tenho aliança com você. Mas tem uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, para que esta aliança perdure, para que essa aliança continue, você tem que obedecer isso. Obedeceu? Obedeceu, igreja? Então, sempre quem quebra aliança com Deus é o homem. Amém? Então, a minha proposta hoje aqui é que você nem sequer arranhe a tua aliança com Deus. A minha proposta aqui para a igreja nesta manhã é que você não maltrate a aliança com Deus. A minha proposta é que você não quebre por nada nesse mundo a tua aliança com Deus. Custe o que custar. Faça o que você tenha que fazer, mas não abra mão daquilo que Deus determinou para a tua vida. A tua aliança é com Deus, não é comigo. Eu faço parte desta aliança na tua vida. Entenda isso hoje de uma vez por todas. Eu faço parte da aliança que Deus tem com você, porque Deus te plantou neste ministério. Então eu sou parte da tua aliança com Deus. Entendeu? Eu estou aqui para te abençoar, em nome de Jesus. Não arranhe a tua aliança com Deus. Amém? Sabe lá no Éden, teve a quebra da aliança? Teve, não. Você sabe o que aconteceu? Quando quebrou? Você tem uma leve noção. Vou te dar aqui algumas coisas que aconteceram, tá? Para que a sua visão se abra, para que você entenda, sabe, consequências de uma quebra de aliança. Primeiro, aconteceu o quê? A queda do homem. Segundo, perda da liberdade. O homem era livre, não passou mais a ter a liberdade, perdeu. Terceiro, ele passou a ter o conhecimento do mal. Amém? Ele não tinha o conhecimento do mal, não tinha pecado, não tinha nenhuma malícia, não tinha nada disso. Tanto que quando ele viu que ele estava nu, ele se envergonhou. Por quê que ele viu que ele estava nu? Porque ele teve o conhecimento disso. Estão entendendo?
Amém? Quarto, a perda da comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Então, quando se quebra a aliança, amado, se quebra a comunhão, se quebra a intimidade com Deus. A pessoa está dizendo, não, porque eu estou orando lá em casa. Você perdeu a comunhão com Deus já faz tempo, você não está sabendo. Por quê? Porque a tua aliança já quebrou. Estão percebendo? Amém? Não, eu estou pedindo a direção para Deus. Espera aí, mas Deus já não deu a direção? Deus já não te falou? Então, se Deus não falou, ok. Agora, se Deus já falou, meu amado. Agora honra a aliança. É isso que você tem que fazer. Não fica brincando com a aliança de Deus. Isso é para o bem da igreja, amém? Isso é para o bem da vida de cada um de nós. Por quê? Na quebra da aliança, perdeu a comunhão com Deus. Quinto, perda da graça de Deus. Sexto, perda do paraíso e expulsão do Éden. Então aqui, nessa quebra de aliança, a gente viu que o resultado foi imediato. A consequência já veio de imediato. Como eu estava dizendo aqui, tem consequências, como nós lemos ali, as consequências vieram para os netos de Saul. Estão entendendo, igreja? Então assim, tem coisas que a pessoa faz hoje que ela não vai colher hoje. E talvez nem ela venha colher, mas a descendência, como a Bíblia mostrou, venha colher. É sério isso ou não? É sério isso. Então, eu quero poupar a minha descendência, eu quero poupar a minha família de consequências de quebra de aliança. Amém? E eu louvo a Deus por este ensino e estudo que está vindo dos céus para a nossa vida. Porque é para que eu e você aprenda a zelar das nossas alianças. Cuidar das nossas alianças. Cuidar das pessoas que Deus nos coloca em aliança. Por quê? Deus, ele é soberano. Então, há consequências que podem vir como veio aqui no Éden. E há consequências que podem vir futuras gerações. Amém? Então, número 6. A perda do paraíso e a expulsão do Éden. Número 7. O espírito do homem ficou em estado de morte. Tinha vida e morreu. E graças a Deus que nós hoje recebemos a vida por meio de Cristo. Número 8. Perversão da natureza moral. Número 9. O homem se tornou escravo do pecado e de Satanás. Olha as consequências de uma quebra de aliança com Deus. 10. O homem perdeu muito de sua inteligência inicial, além de outras perdas físicas e emocionais. 11. O homem passou a trabalhar com suor e fadiga. Tinha tudo na mão. Tudo ali, prontinho. Acabou. Vai trabalhar agora com suor e fadiga para você ter o teu sustento. Número 12. O homem passou a estar sujeito ao declínio físico, envelhecimento e doenças. Com o passar do tempo, né, começa a cair, começa a enrugar, começa a ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Número 13. O homem passou a morrer fisicamente. 14. O pecado passou a toda a humanidade através da procriação de geração em geração. 15. Aumento de dores na mulher durante o parto. 16. Sujeição da mulher ao domínio do homem. 17. Foi vedado ao homem o caminho da árvore da vida. Quer mais? Para os cultos posteriores. Isso foi só algumas consequências da quebra da primeira aliança de Deus com o homem na terra. Então, uma aliança arranhada, uma aliança quebrada, ela precisa ser reparada. Essa é a minha instrução, é a minha proposta
para aqueles que me ouvem, né? A palavra do Senhor, ela está correndo esse mundo. Não sei aí até onde ela tem chego, mas eu acredito que ela tem cumprido os desígnios do Senhor. Ela tem cumprido aquilo que o Senhor mesmo já determinou. E eu acredito que nesse momento há aí alguma pessoa, alguma ovelha amada de Jesus que está me ouvindo e que teve aí a sua aliança arranhada, ela teve a sua aliança quebrada. Então que esta palavra lhe traga forças para que você repare esta aliança, que você arrume esta aliança e que você daqui para frente comece a cuidar, a zelar desta aliança, que você honre a aliança que Deus fez na tua vida, as alianças em que Deus lhe plantou, né? Principalmente na vida ministerial, porque nós sabemos que a nossa vida é espiritual e nós sabemos que nós devemos andar juntos, não separados. Uma ovelha sozinha, ela é petisco de lobo. Uma ovelha andando sozinha, ela é presa fácil para lobos. E nós sabemos que o Senhor nos preparou um aprisco santo, um aprisco forte, um aprisco bem guardado pelo bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as falhas no cumprimento das regras, do acordo, do pacto, da aliança, eu creio que serão reparadas na vida das ovelhas de Jesus. Amém? Este é o meu desejo. Porque vendo tão grande profundidade deste assunto e trazendo à memória tantas vidas, amém, que hoje, pelo conhecimento da palavra, nós podemos julgar de acordo com a reta justiça, nós sabemos que estão passando por situações por causa de alianças quebradas, passando por situações por causa de alianças que foram arranhadas e que estão aí, né, a seus próprios rumos, desamparadas, desprotegidas. E eu oro ao Senhor para que esta palavra dê o seu fruto no coração dessas ovelhas, dessas vidas, e tenho certeza que no teu coração que está aqui hoje, ouvindo, né, esta palavra, já deu o fruto. Eu tenho certeza que você recebeu esta palavra e você vai sim cuidar muito mais, como você já tem cuidado, da sua aliança com Deus e as alianças que Deus lhe plantou. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as ovelhas de Jesus que tiveram alianças quebradas terão essas alianças reparadas e receberão a chuva abundante do Senhor. O Senhor irá de novo manifestar o seu favor a essas ovelhas, a essas vidas, trazendo a manifestação das suas bênçãos a todas elas para o seu louvor e para a sua glória. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.